Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Câmara Podcast São Bernardo do Campo. Hoje falando sobre um motoclube muito antigo, inclusive. Tenho aqui a honra de estar com o presidente do Dragões Motoclube, Emídio. Seja bem-vindo, obrigada. Eu agradeço o convite e falar das nossas filosofias do nosso motoclube é sempre um prazer, sempre uma honra, porque, que nem você disse, são 28 anos de história, né? E a gente tem muita coisa para falar. Aí o que você perguntar, nós estamos aqui para poder esclarecer a você e a todo o público. Sem dúvida. Então já vamos começar com a filosofia do Dragões Motoclube, né? Muitas pessoas veem motoclubes ou motociclistas passeando, né? Ou fazendo viagens, mas poucas pessoas sabem ou conhecem o que tem por trás, né? Os eventos, ou o Dragões Motoclube, por exemplo, que é uma ONG, né? Formalizada, faz todo um trabalho social ajudando a comunidade. Isso tudo você vai contar pra gente. Na verdade, assim, nós... Quando fundamos, assim, já na época, nós fundamos, temos 28 anos de fundação estatutária, então nós temos o estatuto nosso registrado, nós temos em cartório, diretoria, então nós contamos a nossa data de nascimento a partir da legalidade, porque nós somos um motoclube totalmente legalista. E em 28 anos, graças a Deus, pode procurar no nosso CNPJ, não tem um apontamento no Brasil inteiro, nem por reclamação de som. Então, nós somos um motoclube legalista, dentro da lei. E a partir disso, a gente tem uma filosofia que, bom, em primeiro lugar, é apaixonados por motos, né? A gente adora, ama a moto. E passear, viajar, né? Então, nós temos vários distritos no Brasil que nós fazemos essas viagens com fraternizações. Então, é uma família que se estende ao país todo com filosofias sociais. Então, nós temos a nossa ONG, que é em separado do motoclube. O motoclube é o motoclube e a ONG é a ONG. Porém, os integrantes do motoclube que se interessam pelas questões sociais, eles migram para a ONG, trabalhando como diretores da ONG, como incentivadores a trabalhos sociais e tudo mais. Nós tivemos agora recente em dezembro, o nosso aniversário de 28 anos, né, que é a nossa sede mãe, que fundou os Dragões, em Suzano. Então nós tivemos lá, inclusive foi o Supla, nós tivemos milhares de pessoas passaram por lá, nós arrecadamos 4 toneladas de alimentos que eu vou levar agora, essa semana que vem, para a primeira-dama de Suzano, para o Fundo Social, além das instituições que nós também assistimos. Enfim, então, o Dragões, nós somos uma família, nós trabalhamos em prol de uma sociedade melhor, nós passeamos, nós temos as nossas festividades, inclusive vai ter agora em abril, né, a nossa festividade aqui do distrito nosso de São Bernardo. E então, reunindo todo o motoclubismo, os motociclistas, numa confraternização que nós chamamos assim de irmandade. E o que é interessante no nosso grupo é que, por exemplo, eu não tenho salário, o Maraca não tem salário nenhum, ninguém é remunerado, tudo por amor. Então funciona, porque aí não há aquela disputa, né? Porque onde entra o dinheiro, você sabe que entra a disputa, né? Então, nada que nós fazemos é remunerado. Tudo que nós fazemos é por amor, pela irmandade, é pela nossa filosofia. Nós não temos pessoas que dentro do clube que nós sabemos que tenha desvio de personalidade, agressividade, nós não mantemos ao nosso meio, porque os meus filhos, meus netos, os filhos do Maraca, dos nossos diretores, dos nossos netos, todos participam dessa família. Então posso dizer seguramente que uma instituição com 28 anos, que não tem um apontamento de briga, que não tem nenhum desvio de caráter de pessoas que tenham animosidade, pessoas interessadas em dinheiro. Eu posso dizer que a nossa sociedade é uma sociedade exemplo. Ao contrário do que o pessoal pensa, olhando a gente com coletes e tudo, né, através dos filmes, e desde a época de Marlon Brando, dos filmes, né, lá atrás, que eram gangues, e hoje, até hoje ainda, no mundo existe também. Né? Como existe divergência dentro da Igreja Católica, Evangélica, política, tudo tem suas divergências. Mas, graças a Deus, dentro do nosso clube, nós
estamos assim muito bem situados numa questão social, filantrópica, cultural, de desenvolvimento humano, porque a evolução nós privamos que é a nossa meta. De onde vem esse nome, Dragões Motoclube? O Dragões, ele inspirado na filosofia medieval, né, dos cavaleiros da Tábua Redonda e da corte do rei Arthur. Então, o nosso dragão é um dragão medieval. Ele tem o dragão chinês, que representa a sabedoria, inclusive, né? E o dragão medieval, que é o nosso dragão que cuidava na época do reino de Arthur, que era aquele que protegia as pessoas e tudo. E nós, como filosofia, né, escolhemos o nome Dragões, mas na época veio aí, depois que eu entrei como presidente, começamos a dar um rumo melhor para a história, né? Então ficou assim. Mas no começo era uma oficina de moto que chamava Dragões Mania, mas não tinha uma história, assim, não tinha um enredo por trás. Depois que me tornei presidente, eu, o Breno, nosso diretor, nós começamos a dar esse formatar melhor, né? E dar um sentido melhor para a história. Então, o Dragões, ele é nosso dragão medieval, que vem da cultura arturiana, que é do reino de Arthur, dos alquimistas medievais, que, aliás, quando se fala em alquimia medieval, todo mundo fala, transformar chumbo em ouro. Ah, que maravilha, eu também quero. Mas, na realidade, isso aí é só uma parábola, transformar o homem de chumbo num homem de ouro. Por isso que nós falamos que a evolução é a nossa meta. Então, a gente busca essa evolução, transformar o ser humano de uma pessoa, às vezes, todos nós somos dotados de um monte de defeitos, mas evoluir gradativamente através do quê? Através do amor. Saber que todos nós somos filhos de um Criador só, somos filhos de Deus, então logo todos nós somos irmãos. Então tem toda essa cultura aí que o nome Dragões, ser um dragão é ser aquele protetor dos bons costumes e das pessoas menos aquinhoadas, né? E quem quer fazer parte de um motoclube ou como as pessoas chegam a fazer parte de um motoclube, o que precisa, né? Quando a pessoa vem até o clube, aí ela tem que se apresentar. Então ela vai conhecer alguém, ela vai conversa comigo, com o Maraca, com o diretor, qualquer um que seja. E aí começa a participar, começa a se apresentar, a gente começa a entender a história da pessoa, de onde ela veio, quais são os costumes dela, tal. E aí ela entra no clube como um guardião. O guardião, ele não é do clube. Ele é uma pessoa que ela está experimentando o clube para ver se serve para ele e o clube experimentando a ele para ver se serve para o clube. Então fica 3 meses como guardião, a gente vai analisar e tudo, se for de consenso geral, né, a pessoa é bacana, a gente gostou, ele gostou da gente também, aí passa a escudeiro, né, a próxima etapa. E aí mais 3 meses de observação, porque quando passa a escudeiro, aí é uma fase que aí a pessoa já começa a ser um dragão, porque o guardião, no caso, ele é só uma pessoa que está se apresentando e ainda não é da nossa, tanto que não vota, não fala em reunião nem nada. Quando ele passa a escudeiro, ele começa a ter direito à fala, aí ele passa a pagar uma mensalidade, que a nossa mensalidade é uma mensalidade unificada para o Brasil todo, e é uma mensalidade assim, simbólica, vamos dizer, né, para gerir todos os custos e tudo mais. Aí depois de 3, 6 meses ele pega mais uma outra faixa. Então, por favor, Maraca, mostra para o pessoal aqui, vira de costas aqui. Então quando ele entra só com isso aqui, o guardião ele entra só com dragões, com o Brasil e na frente guardião, ao invés de delegado, aqui que o nosso Maraca é delegado, né? Ele entra aqui como guardião. Aí depois ele pega mais uma faixa, que seria aí o dragões, e depois aí pegaria o escudeiro. Depois de 3 meses ele vai pegar uma outra faixa,
né? E depois de mais 3 meses aí que ele vai galgar o bottom, que vai completar 1 ano para ele poder entrar no clube. Para fechar o colete. Com dragão atrás. Com o dragão. Já que a gente está falando do colete, deixa eu terminar de falar então aqui, ó. Isso aqui é a numerologia, são os números do clube, né? Então, por exemplo, de cada 5 anos, a pessoa recebe um diamante desse. Então, quem tem 20 pode ter de 20 a 24 anos. Ele só vai pegar 25 quando fizer esses 5 anos a mais, aí ele pega 25, 5, 10. Então, esse aqui é o diamante de tempo que a pessoa tem no motoclube. Aqui é a numerologia. Então, A, B, C, D, dragões, né? Aqui, o 13 é o M, então dragões, e o C é o C. Então, Dragões Motoclube, né? E aí, esses tags, todo o nosso fardamento, ele é do padrão internacional. Tudo padronizado. Você não vê um integrante com um outro tipo de uniforme. É como no exército, ou na polícia, ou em qualquer lugar que se use um colete. E aqui nós temos o estatuto, que é a fundação, de 1997. Aqui uma fidelização. Dragão, sempre dragão. Isso aqui é um compromisso que a pessoa tem, para que ela, assinando esse compromisso, ela se compromete a estar fidelizado com o clube, e se sair, durante 5 anos ela não pode entrar em outro lugar. Enfim, então, tudo isso, quando a pessoa fala, você falou, como é que faz para fazer parte do clube? É fácil, mas permanecer nele é que é difícil. Entendeu? Então, é uma série de provações, uma série de situações que a gente passa. Obrigado, Mané. Que a gente passa para ter credibilidade, para poder ter sustentabilidade e ter raízes. Então, entrar é fácil. Se manter e feliz com o clube, realizado, e também em ambos os lados, né? Não é fácil, porque a gente tem muito compromisso também. A pessoa, dentro de uma ação social, por exemplo, nós já fizemos uma ação social aqui em São Bernardo, em Guarulhos, em Mogi e em Poá. Em 4 mercados, né? Arrecadamos também 3 toneladas de alimento numa pancada só. Simultaneamente, né, Maraquinha? Então, isso aí requer o quê? Mão de obra. Então, a pessoa, ela vem, ela quer andar de moto, mas, ao mesmo tempo, nós temos não só andar de moto, mas a gente também tem compromisso com a sociedade, nós temos compromisso com as nossas filosofias, entendeu? Quer dizer, não é só andar de moto, né? Bem como você pontuou. A minha mulher fala, olha, para andar de moto vocês precisavam complicar tanto, não era só botar a bunda na moto e sair andando, né? Mas a gente complica um pouquinho porque são filosofias que são valores. Nós nascemos em tribo. Isso há milhares de anos atrás, nós nascemos em tribo. E quando chega uma determinada idade, o homem, a mulher, ela necessita de uma tribo para participar. Então, uns procuram o Rotary, outra a maçonaria, outra evangélica, outra católica, e nós procuramos outro clube. Então, né, isso faz parte da nossa vida. Muito bem. Emílio, queria agradecer demais por você compartilhar com a gente um pouco da história do Dragões Motoclube. Esse episódio continua, daqui a pouquinho nós vamos falar para vocês, conversando também com outro integrante daqui a pouco, mas por enquanto esse episódio fica por aqui. Obrigada. Agradeço demais e sejam muito bem-vindos à nossa casa, todos vocês. Quiserem conhecer os Dragões, em Suzano, nós estamos lá na rua Nair Ferreira Martins 240, que é no centro de Suzano. Estamos há 20 anos nessa sede. E aqui em São Bernardo e em outras localidades, é só entrar nos Dragões do Motoclube Brasil, que tem o nosso Facebook lá e são muito bem-vindos. Maravilha, eu obrigada. Agradeço demais. Esse foi mais um Câmara Podcast São Bernardo do Campo, hoje falando sobre o Dragões Motoclube. Tem mais um episódio, fica com a gente, até lá.